Antes de nós irmos para a palavra, eu quero também ressaltar aqui que quando Deus olha para uma cidade, Deus ele entrega pastores para aquela cidade. Então, quando Deus levanta um homem para pastorear, e todo pastor precisa ter esse entendimento, apesar que nem todo pastor pensa assim, mas ele precisa saber que quando Deus coloca ele numa geografia, coloca ele numa cidade, confirma a cidade, não levanta ele para ser pastor apenas de um ministério, mas Deus levanta ele naquela cidade como um pastor para pastorear a cidade. Amém? E eu louvo a Deus, porque quando Deus olhou para Baiara, Deus falou, precisa de um pastor a mais. Tem pastores, mas precisa de um pastor. E Deus olhou e viu um pastor com um coraçãozão desse tamanho, que veio lá do Rio Grande do Sul. Casou com a doceira, boleira, confeiteira, certeza. A confeiteira Abel. E Deus levantou o pastor Klaus e o pastor Abel para pastorear na cidade de Abaiara. E eu louvo a Deus, Klaus, pelo teu coração e principalmente pelo teu caráter. Quando Deus olha para o homem, Deus não olha as habilidades que ele tem. Deus olha o caráter dele. Porque as habilidades são passageiras, vai em movimento, vai e vem, mas o caráter ele permanece. E a reputação vai lá na frente quem tem o caráter. Então o pastor Klaus já está há 3 anos e meio. 3 anos e meio aqui caminhando comigo do meu lado. E eu posso falar do caráter dele. Daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho acompanhado, daquilo que eu tenho vivido por perto. E compartilhado com ele o caráter desse homem. Primeiro, o coração. Obrigado por ter deixado o Rio Grande do Sul e entregue seu coração para o sertão. Ele chegou para passar pouco tempo, mas ele entendeu, olha, eu estou aqui para ficar agora. Então, assim, só Deus sabe o tempo, mas o coração dele está aberto para ficar. E como Deus tem abençoado o sertão através da vida do Klaus e da Bel, desse casal. Talvez você não saiba tudo o que Deus tem feito através dele. Eu estou mais próximo, estou acompanhando, mas Deus já tem feito muitas coisas através da vida dele, amém? Então eu queria chamar ele aqui, ele vai estar partilhando conosco uma palavra hoje. Queria que você aplaudisse Jesus pela vida dele, amém? Agradecesse a Deus e louvasse a Deus por aquilo que Deus tem feito. Deus olhou para o sertão, Deus tem confiado homens de caráter, de um coração para abençoar essa terra, amém? Então, assim como eu vim há 19 anos atrás, você está há 3 anos e meio, Deus tem uma grande obra com você naquela cidade ali. Em nome de Jesus. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá e abençoasse a vida dele. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado. Obrigado pelo coração, obrigado pelo amigo, obrigado pelo caráter. Eu te louvo, ó Deus, pela constância do pastor Klaus e da Bel. Quando eu olho para ele, eu vejo um homem constante, que não tem oscilações. Obrigado, Deus, que você trouxe um homem para nos abençoar a cidade de Abaiara. Eu quero profetizar aqui, ó Deus, que o Senhor não despreze os pequenos começos. E a tua palavra diz que o Senhor se agrada dele. Mas é só um pequeno começo, ó Deus, que nós estamos vendo ali em Abaiara, de uma grande obra que o Senhor vai fazer através da vida do teu filho. Nós o abençoamos, ó Deus, para os próximos dias. Que o Senhor abra as portas do céu. Nós chamamos, ó Deus, a existência, os filhos do Senhor, em Abaiara, que estão esperando para se converter. Os filhos que estão esperando, ó Deus, para se entregar, ser batizados, serem discipulados, ó Deus. Nós chamamos a existência, que venham os filhos, que venha um tempo de colheita, ó Deus, na vida do teu filho, em nome de Jesus. Nesse momento abençoamos, para que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar ao coração da tua igreja, através do teu filho, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Boa noite, igreja. Shalom. Vocês estão bem? Amém. Muito feliz de poder estar aqui essa noite com vocês, para poder compartilhar o que o Senhor tem feito. Obrigado, pastor Aziel, pelas palavras. Apesar de eu não... Apesar de eu achar de não ser digno de tantas, mas a recíproca é verdadeira também. O pastor Aziel foi toda a igreja, na verdade, foi um grande presente na minha vida. Há pouco mais de 4 anos atrás, quando eu estive aqui pela primeira vez, eu estava perdido ainda, sem saber o que seria da minha vida, Mas quando eu cheguei aqui,
começou a conhecer a história e ver o que Deus estava fazendo, né? E aí eu lembro que eu falei para o pastor, pastor, agora aí talvez eu volte para ficar uns 4 meses para ajudar vocês aí na agricultura do reino, né? E aí eu voltei e a ideia era ficar 4 meses. E em dezembro agora completa 4 anos. Então, glória a Deus. E nesse tempo Deus tem feito muitas coisas, né? Deus tem abençoado grandemente tanto o projeto, né, da agricultura. A gente tem crescido. Nesse meio tempo também a igreja, a Maiara, Deus também deu uma esposa. Acho que esse é o maior presente de todos. E a gente continuou, né, avançando para a honra e glória do Senhor. E agora, nesses últimos meses, a gente também conseguiu uma grande bênção através da igreja lá do Sul, da Igreja Batista Brasa, de Porto Alegre. Os irmãos lá, o grupo de jovens, o pastor fez um desafio lá e eles se mobilizaram, ofertaram valor. E agora, essa semana a gente começou, né? Agradecer aos irmãos que estiveram lá, ajudando, né, a reforma, uma parte da igreja para melhorar um pouco. E assim Deus vai abençoando, vai abrindo as portas e a gente é muito feliz por tudo que Deus tem feito. Mas, para não ficar falando só de mim, né, vamos falar do que interessa. Na verdade, tem um mês já, né, que o pastor falou sobre a unidade, né, do corpo de Cristo, e era para eu falar logo na sequência, mas aí foram tendo visitas, né, graças a Deus. Mas, para a gente recapitular, a ideia foi falada sobre a importância, né, da unidade do corpo de Cristo, ou seja, não, quando a gente fala sobre unidade, a gente não está falando só de união, de nós sermos unidos entre nós como membros, né, de todo mundo ser amigo. É algo muito mais além, é algo muito mais profundo, né? Afinal, quando a Bíblia fala sobre unidade, ela compara a igreja a um corpo. Então, ela fala que a igreja é o verdadeiro corpo de Cristo, né? É o corpo místico de Jesus aqui na Terra. Então, assim como no nosso corpo natural, a gente tem vários membros que são diferentes entre si, mas que eles sem o outro não sobrevivem. Não é assim? Então a gente tem uma mão que é diferente do nosso pé, que é diferente do nosso olho, e assim por diante. Mas esses membros, apesar de eles terem características e funções diferentes, eles dependem um do outro. Eles devem estar ligados, conectados. Porque se eles estiverem desligados entre si, eles acabam morrendo. Assim é a igreja de Cristo. Nós somos muitos, né? Somos diferentes, temos diferentes dons e diferentes funções. E a gente, na verdade, a gente é dependente um do outro. Assim como os membros, eles são dependentes um do outro, porque se a gente não tiver um coração, né, para bombear o sangue, mas da mesma forma, se os nossos rins parar também vai dar problema, porque aí a gente também não, né, os pulmões e assim por diante, os pés que nos levam para onde a gente quer. E assim como somente, né, a cabeça, ou seja, o nosso cérebro, que comanda todo o corpo, que dá toda essa direção, assim também no corpo de Cristo, a cabeça é Jesus. Ele que é o cabeça, ele que é a cabeça da igreja, o principal. E todos nós somos cooperadores, né? Seja o pastor, o missionário, quem quer que seja, todos nós somos cooperadores de Cristo. Nenhum deve ser mais importante que o outro. Nenhum deve querer ter um papel mais importante que o outro, né? Então, nós somos dependentes. Então, fora do corpo, somos um membro em decomposição, ou seja, que morreu. Se eu cortar aqui o meu dedinho agora aqui e deixar aqui em cima, semana que vem vai chegar aqui e vai estar como? Tá?
o urubu já deve ter vindo aqui levado essas horas, né? Porque ele já apodreceu. Então, a gente, fora do corpo de Cristo, a gente começa a morrer. Então, vou fazer uma breve recapitulação aqui sobre a importância do corpo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios 12, 12, Paulo ele fala muito sobre isso. E ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus de sua corpo. Amém? Então aqui Paulo ele traz bem explicado isso, falando assim, olha, imagina se o pé chegasse agora e falasse, não, eu sou mais importante que a mão, então eu vou sair do corpo. Não tem como. Apesar de sermos vários, nós somos um só corpo. Então, em Romanos, Paulo também fala que, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Olha só. Nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, lembra que eu falei? Nós estamos conectados, unidos nesse corpo, nesse um só corpo. Então, assim que nós devemos ser. E em Colossenses 1,18, ele fala que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Então, Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, a igreja é de Jesus, é de Cristo. A igreja ela não é do pastor Osiel, não é do pastor Cláudio, do pastor Romeu, de quem quer que seja. Os pastores, os líderes, eles estão à frente para liderar, ali, orientar o povo, mas de fato a igreja é de Jesus, a igreja é de Cristo. Por isso que não faz muito sentido, muitas vezes a gente vê algumas igrejas, enfim, querendo brigar por membros, falar, não, fulano roubou aquela ovelha aqui da igreja, não sei o quê. Primeiro que a igreja, a ovelha não é sua, né? É a ovelha de Jesus. É claro que a gente precisa ter uma igreja para congregar, um corpo, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a gente deve entender isso. E todos nós somos parte do mesmo corpo. Então, quando Paulo ele fala sobre ele usa essa expressão do corpo, geralmente ele associa quando ele fala sobre a distribuição de dons para a igreja. Ou seja, quando ele fala sobre os dons que há na igreja e o papel de cada um, ele faz essa referência. E o que ele está querendo dizer? Diferente do dom que a gente carrega, e o dom que a gente recebe, não existe ninguém superior um ao outro. Somos todos partes do mesmo corpo. Então, não quer dizer que alguém que pregue é maior do que alguém que faça louvor, que é maior do que quem trabalha na limpeza. Para Deus todos são parte do mesmo corpo, são membros do mesmo corpo. Amém? Amém. Então é isso que quer dizer a unidade. E o corpo ele deve estar sempre olhando para o mesmo objetivo, indo para a mesma direção. E eu nunca vi, pelo menos, uma pessoa querer, se ela quer ir para frente, já pensou? O pé dela vai para frente, mas a mão ela quer ir para trás. Aí fica um negócio meio
Então, pode parecer engraçado, mas às vezes acontece dentro da igreja. Algumas pessoas estão indo para uma direção e tem outros que estão indo para outra. E aí gera todos os conflitos. Então, isso a gente vê em vários locais, né? Essa questão, essa diferença das atividades ou daquilo que a gente de fato exerce, né? Então, por exemplo, a gente ali na agricultura do reino já tem um tempo que a gente meio que dividiu as funções, assim, né? O Romeu e o Luciano trabalham mais na parte ali da produção, produzindo. O pastor é nosso diretor comercial, ele que faz a parte de vendas, e eu cuido mais da administração, de compra de produto, e se tem algum problema também, a gente tenta resolver na parte técnica. Mas todo mundo tem o mesmo objetivo, para mim é o mesmo alvo. E assim também é dentro da igreja. Então, a gente tendo isso em mente, dessa importância do corpo de Cristo, e que Cristo é o fundamento da igreja, eu queria falar um pouco com vocês sobre coisas que podem afetar o corpo de Cristo. Ou seja, doenças que afetam o corpo de Cristo. E se o nosso corpo natural ele fica doente, ele tem problemas, a igreja, infelizmente, às vezes também sofre de coisas que afetam o pleno desenvolvimento do corpo de Jesus. E isso são coisas que nós devemos combater, né? A gente precisa trabalhar para primeiro identificar essas questões e depois solucionar esses problemas, curar essas doenças. Então, quem trouxe sua Bíblia pode abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, do 1 ao 8. Primeira Coríntios é um livro que Paulo ele trata muito sobre isso, porque era uma igreja que de fato tinha vários problemas, tinha várias coisas acontecendo na igreja, e era uma igreja muito importante, mas que de fato estava encarando alguns problemas. Por isso que é um livro que a gente identifica muitas coisas do que não fazer, né, como igreja, e também dos conselhos que Paulo trazia para aquela igreja. Nos primeiros capítulos, Paulo ele fala sobre o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, e agora no terceiro capítulo ele fala sobre, de fato, a igreja, como as pessoas deveriam andar ali como igreja. Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, a gente vai ler até o 8 agora. Então diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Então, nesse texto, o apóstolo Paulo ele traz alguns problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. E esses problemas a gente encontra até hoje. Isso afetava a igreja e, por consequência, o seu avanço e o seu desenvolvimento. Então, como o pastor falou na semana passada, no culto passado, sobre a unidade do corpo de Cristo, e aqui a gente viu essa importância para que a igreja avance, para que a igreja possa avançar para outros lugares, como a gente já tem visto esse avanço.
Quando o pastor Zé chegou aqui há 19 anos, tinham poucos cristãos. Hoje nós já estamos aqui no Café da Linha, já tem a igreja no sítio, em Abaiara, e assim nós vamos avançando. Mas a gente só consegue avançar em unidade, como um só corpo. Eu falei para vocês dos irmãos lá de Porto Alegre que contribuíram com a gente aqui no Sertão. E assim também, a gente também contribui com outros lugares. Então isso tudo faz parte do corpo de Cristo. Mas tem coisas que acabam trazendo problemas e que podem parar esse avanço. E essa noite a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. Então o primeiro problema que Paulo nos apresenta na igreja de Corinto era a imaturidade. Então quando ele começa a falar, ele fala assim, olha, eu, irmãos, quando ele foi até eles, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Então, o Paulo está falando aqui que de fato eles não eram, não estava falando para eles que eles eram pessoas segundo a carne, mas as atitudes deles demonstravam isso. Então, Paulo falou assim, olha, apesar de eu ter ido até vocês, querendo trazer coisa mais sólida, ensinar vocês sobre coisas maiores do reino de Deus, eu não consegui, porque vocês ainda não suportavam. Então, ele está falando assim, vocês ainda estavam tomando leite. Eu queria dar um churrasco para vocês comer, mas ainda não podia, porque vocês ainda estavam como crianças. Paulo não está falando que eles são crianças, mas eles ainda estavam como crianças. Então, como a gente está falando sobre o corpo natural, e Paulo usa essa simbologia para fazer essa representação. Então, é como no nosso corpo físico. Quem vai dar uma feijoada com uma criança de 6 meses? 3 meses? Não dá, né? Se fizer, o que vai acontecer? Vai passar mal, pode até acabar matando a criança. Então, o bebê ele se alimenta basicamente de leite e aos poucos ele vai começando a receber um alimento mais sólido, não é assim? Não é assim, cara? Exatamente. Seu pai mais novo, hein? Aos poucos vai dando uma frutinha, uma papinha, né? Hoje em dia as mães mais novas o leite exclusivo até os 6 meses, né? Geralmente o pessoal fala. A minha mãe, para os meus sobrinhos lá, com 3 meses, eu já estava querendo dar fruta já. E aí arrumava uma briga com a minha irmã. Não, é só leite. Não, vocês também comem. Obrigado, né, irmã? E já queria dar caldinho de feijão, né? Mas hoje em dia é assim. Então, assim também é a nossa vida espiritual. Quando a gente começa a vir para a igreja, aceita Jesus e começa a aprender, a gente vai aprendendo e vai Jesus mais do que ele fez. Mas, diferente do mundo natural, que a gente vai crescendo com o tempo, vai amadurecendo, pelo menos fisicamente, espiritualmente, o tempo ele muitas vezes não quer dizer muita coisa. Às vezes você pode encontrar pessoas com anos de igreja que ainda não conseguem se alimentar de coisas sólidas, não suportam, né? E é isso que Paulo estava falando. Apesar de que Paulo queria ensinar eles com coisas ainda maiores para que a igreja avançasse, ele não conseguia. Porque eles não conseguiam, na verdade, se alimentar de algo sólido, algo forte. Então, algo que é imaturo é algo que ainda não está desenvolvido, não está pronto. E não é de fato, simplesmente uma crítica. Mas era uma situação que Paulo encontrou na igreja. Ele falou, agora, vocês ainda são como crianças, vocês precisam crescer e amadurecer para que eu possa ensinar vocês com algo maior. Então, todos nós passamos por fases que ainda não estamos prontos. É um processo natural. Então, assim como a gente nasce, cresce e se desenvolve, assim também tem que ser na nossa vida espiritual. A gente não pode
ficar acomodado com as coisas que a gente recebia quando chegou na igreja. A gente precisa buscar evoluir, precisa buscar crescer. E a gente só consegue fazer isso através da palavra, da oração, de buscar, tirar as nossas dúvidas, chegar no pastor e falar: pastor, como é que funciona isso? O que eu posso fazer para crescer mais, para me aprofundar? Então, assim que a gente busca esse aprofundamento na palavra. Mas em Corinto isso não acontecia. O tempo passava e eles continuavam como crianças. E isso era prejudicial para o corpo de Cristo, porque o corpo, de fato, não se desenvolvia. Hebreus capítulo 5, no versículo 11, fala algo semelhante a isso. E diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer sobre o reino de Deus, né? Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levado em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o autor de Hebreus aqui, ele fala que, olha, o tempo já passou, vocês já deviam receber coisas sólidas, maiores, mas a gente ainda está repetindo os princípios da fé, os princípios elementares da fé. Então ele está falando assim, olha, a gente precisa crescer, a gente precisa avançar, a gente precisa continuar a nossa caminhada. Assim é a caminhada com Jesus, não é algo estático, a gente precisa avançar. E Jesus fala que a porta é estreita, mas ele também fala que o caminho é estreito. Então, se o caminho é estreito, quer dizer que tem um caminho para a gente percorrer. A gente precisa caminhar. Tem pessoas que pensam que é só a porta. É só vir para Jesus e está tudo bem. Não, a gente precisa aprender mais sobre ele. A gente precisa caminhar, trilhar esse caminho de aprendizado. Então, a imaturidade ela não nos deixa avançar para o propósito de Deus. Então, não importa o quanto tempo a gente tem de igreja, mas sim como que está a nossa maturidade enquanto nós somos maduros para aprender, né, de fato, sobre Jesus. E na igreja de Corinto tinham muitos efeitos dessa imaturidade. E ela levava as pessoas a agirem segundo os padrões ainda desse mundo. Que é isso que Paulo fala. Olha, algumas coisas vocês ainda são carnais, vocês ainda seguem. E aí no versículo 3 do texto que a gente leu, Paulo fala assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, no corpo de Cristo, como eu falei, não há espaço para ciúme, para pessoas quererem se exaltar, né, ou se autopromoverem. Ou seja, não dá para eu querer falar assim: eu prego, eu sou melhor do que o Romeu que toca, ou o contrário. Não tem espaço para essas coisas. E muito menos para ciúme. Né? Que a gente olha, mas fulano lá, o pastor gosta mais de Joãozinho do que de mim. Aí você não pode. Não tem espaço, não deveria ter espaço para essas coisas. Um corpo de Cristo saudável, um corpo de Cristo que de fato olha para o mesmo lugar, para a mesma direção. Essas coisas não deveriam acontecer. E que bom que aqui não acontece. Porque Paulo fala que se isso acontecer, nós estamos agindo segundo a carne, não segundo o Espírito. E aí a gente entra no segundo problema que a gente vai ver que a igreja de Corinto estava praticando, que eram os partidos. Ou seja, eles estavam começando a dividir a igreja em partidos. E como que eles estavam fazendo isso? Não um partido político, né, mas em grupos diferentes.
Então, no versículo, a partir do 4, Paulo começa a falar assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Então, Paulo, ele plantou a igreja de Corinto, ele começou a igreja e depois ele saiu. E aí depois veio um homem chamado Apolo, que ficou ali discipulando as pessoas, né? Continuou como líder da igreja de Corinto. Depois, de fato, vieram outros também. Mas Paulo e Apolo eram quem começou aquele trabalho. E com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a dizer umas para as outras assim: não, eu sou mais importante, porque quem me ganhou para Jesus foi Paulo. Paulo, que é o grande apóstolo aí, que está plantando igreja no mundo inteiro. Então eu sou mais importante porque Paulo. Eu fui discipulado por Paulo. E aí outros falam: não, mas tudo bem, Paulo é apóstolo, mas quem me trouxe para Jesus foi Apolo. E Apolo era um grego que tinha estudado em Alexandria, que era uma grande escola, uma grande lugar, uma escola, uma cidade, né, que tinha escolas. Então quem estudava lá era um grande mestre, e Apolo era, na verdade, um grande mestre, não só na palavra, mas em outros conhecimentos. Então se começou a criar esses partidos dentro da igreja. De uns falavam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Alguns ainda falavam: não, mas eu sou de Pedro. Pedro é mais importante porque Pedro andou com Jesus. Então, quando Paulo começou a ouvir essas coisas, ele logo se indignou, como a gente vê aqui, e escreveu para eles pararem com isso. Então, Paulo escreve assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Não são servos por meio de quem vocês creram, isso conforme o Senhor concedeu a cada um? Então aqui está traduzido como, né, quem é Apolo e quem é Paulo. Mas no original, a melhor tradução para isso seria o que é Paulo e o que é Apolo. Porque ele fala, são servos. Ou seja, Paulo está falando assim: olha, eu e Apolo, Pedro, quem quer que seja, é somente servo que foi usado para vocês crerem conforme Cristo concedeu a cada um. Então, Paulo está dizendo assim: não tem ninguém mais importante, vamos parar com essa história e vamos parar com isso. E isso, de fato, é algo que muitas vezes pode acontecer dentro da igreja, principalmente quando a igreja começa a crescer. Começa a crescer e muitos homens começam a se tornar líderes, estar à frente, porque o pastor, de fato, ele tem hora que ele precisa delegar funções e tudo mais. E muitas vezes, pelo coração do homem caído, as pessoas começam então a enxergar não apenas a Jesus, mas também o homem, de fato, e querer se achar ali no direito de ter alguma importância maior que a outra. Isso é muito ruim, porque a gente começa a trazer a divisão para o corpo. Então a divisão, ela traz a morte. Eu lembro que na igreja onde meus pais se converteram e onde eu cresci, a igreja, pela graça de Deus, começou a crescer lá em Teutônio. Foi uma das primeiras igrejas da cidade. Deus foi trazendo um avivamento, sim, a igreja foi crescendo. E o pastor, na época, então, decidiu dividir em supervisões a igreja. E ainda estava na visão do G12, M12, enfim, que tinha que se escolher, então, 12 supervisores, e ele fez isso. Só que, por alguma razão, as pessoas que foram colocadas à frente, elas ainda não tinham no seu coração isso que a gente estava falando. Tinham ainda alguns problemas a ser tratados, a ser resolvidos. E aos poucos a igreja, em vez de pessoas assim, não, agora a gente vai fazer essa multiplicação, trazendo esses homens líderes para que a igreja avance cada vez mais. Mas, na verdade, a igreja foi se dividindo aos poucos. E eu cheguei a presenciar, e aí se tinha culto, por exemplo, no domingo de manhã, que era uma supervisão que liderava, e à noite era outra.
E eu cheguei a ver pastores escondendo o microfone para o da noite não poder usar. Ou seja, para prejudicar o da noite, para falar assim, não, o meu culto precisa ter mais gente. Então, parece engraçado, mas é muito triste. Porque se a gente entender que estamos trabalhando para o mesmo objetivo, então, vou fazer um culto de manhã, porque tem pessoas que não conseguem vir à noite. E, da mesma forma, à noite, tem gente que não vem de manhã. Tá tudo certo. E aí começou a ter briga. Porque o culto da noite tinha mais gente. Então, precisava fazer alguma coisa para o culto da manhã melhorar. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem. E a gente precisa estar muito atento a isso. E aí Paulo continua falando que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nem que o rega a planta é alguma coisa, o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Então Paulo aqui mesmo está reconhecendo e falando assim, olha, eu plantei a igreja aí, eu ganhei muitos para Jesus aí. Mas quem regou, quem acompanhou vocês foi Apolo. Mas de fato isso pouco importa, quem plantou, quem regou. Porque quem faz crescer é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E assim também é na igreja. Então se a gente começa a ter divisões no corpo de Cristo, o corpo ele começa a morrer. Então Paulo ele repreende essas divisões de uma forma muito veemente, tanto que tem um texto no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que ele fala, olha, ainda bem que eu não batizei muito de vocês, eu batizei só alguns. Quase que Paulo falou assim, ó, graças a Deus, porque a igreja estava começando a ter tantos problemas, que ele fala, olha, eu batizei só uma meia dúzia de vocês, o resto não tem culpa não. Vocês aí que agora se viram com os problemas de vocês. Então, Paulo ele destaca que ele e Apolo tiveram funções diferentes, mas o principal, que era o crescimento da igreja, era Deus quem dava. Então, assim também é na nossa vida como igreja. A gente faz coisas diferentes, como eu falei, mas o principal, quem dá é Deus, o crescimento é Deus que vai acrescentando as pessoas, amém? Então, nós precisamos entender isso, e nós precisamos entender que sem o outro, a gente não vai avançar. Então, sem um irmão que toca, sem um irmão que vem aqui domingo de manhã, o pessoal que vem da limpeza, sem o pessoal ali do Ministério Infantil, os irmãos que fazem a manutenção da igreja, se não tiverem todos unidos e conectados no mesmo objetivo, a gente não vai perseverar. A gente vai acabar aos poucos, a igreja vai ruindo. E isso é muito ruim. Então, não importa qual é o dom que eu tenho, mas eu tenho que entender que esse dom ele serve para servir a igreja, não a mim, não a minha necessidade pessoal. Então, isso a gente vai ver agora, porque Paulo, mais uma vez, quando ele fala sobre o corpo, sobre as diferenças dos dons, ele fala que é para edificar a igreja e não a pessoa. Então, se alguém tem um dom de profecia, é para edificar a igreja, e não ele mesmo, para ele falar assim, não, eu sou um profeta, que Deus me revela as coisas, me revela o CPF aí, me revela o... Não fala não. Mas... Era bom, né? Mas... Muitas vezes as pessoas, elas usam daquilo que Deus tem dado para elas, para se autopromover. Aí você pode falar assim, Cláudio, mas um falso profeta, alguém que age dessa maneira, ele é usado por Deus? Muitas vezes muitas vezes ele acerta as coisas, ele fala coisas verdadeiras. Mas a intenção dele, que é o que revela, a intenção do coração é que revela se ele é um falso profeta ou não. Porque na Bíblia a gente vê o exemplo do maior falso profeta no Antigo Testamento, que foi Balaão. Um rei comprou Balaão para que ele
amaldiçoasse, né, o povo, Israel, no deserto. E ele falou assim, olha, eu vou falar o que Deus me mandar. Eu não posso falar outra coisa. E aí quando ele subia lá no monte para amaldiçoar, na verdade ele abençoava o povo, porque era Deus que estava falando. Então, Balaão é tido como o maior exemplo de falso profeta, mas ele nunca errou uma profecia. Aí você fala assim, como assim? É porque a intenção do coração dele era ganhar riqueza com aquilo. Tanto que depois ele ensina aquele povo, o rei que estava querendo destruir Israel, falando assim, olha, eu não posso amaldiçoar, mas o povo ali, eles são meio fracos, assim. Se vocês colocar algumas mulheres aí no meio de vocês, no meio deles, e falar que essas mulheres, então, influenciar eles para adorar outros deuses, aí sim eles... E foi isso que foi feito. Então eles foram infiltrando mulheres ali, e essas mulheres foram ensinando os homens a cultuar outros deuses. E a gente vê isso, então. E aí depois Balaão foi morto por conta disso, porque ele ensinou como que o povo podia derrotar Israel, por conta do dinheiro, por conta da intenção do coração dele. Então, o dom que Deus nos dá, ele deve ser usado para a edificação da igreja, não para a edificação pessoal, não para o nosso próprio engrandecimento. Então, quem quiser abrir comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 11. É um texto bem conhecido. E ele fala assim, em Efésios 4, 11. E ele mesmo, falando de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, para pastores e mestres. Então aqui ele está falando sobre os 5 ministérios. É um texto que a gente vê bastante e explica muitas vezes. Eu não vou entrar aqui no mérito no que cada um das suas atribuições, né? O apóstolo, o profeta. Mas o que eu quero falar é o que Paulo continua falando. Que Deus concede isso para as pessoas, né? Esse dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, com vistas, ou seja, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para o desempenho do seu serviço, serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso não é para eu chegar, não, eu tenho um dom de pastor, olha só como eu sou um bom pastor. Deus está nem aí se isso é bom para mim ou não. Mas Ele quer que isso sirva para a igreja, para as pessoas. Amém? E da mesma forma, todos esses aqui, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e mestres, profetas, devem usar isso a serviço da igreja, a edificação da igreja. E aí ele continua falando algo que a gente vai ver. A gente falou lá no começo sobre a imaturidade, né, que a igreja de Corinto era como criança, e Paulo fala algo muito interessante aqui. Então ele fala, olha, isso deve ser para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós, não só o pastor, não só o missionário, não só o apóstolo, mas todos cheguemos em unidade, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Olha só. Então essas coisas, esse conhecimento nos leva a amadurecer, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pelas astúcias com quem induzem o erro. Então Paulo está falando assim aqui, que a gente precisa ser maduro e crescer, não ser mais como criança,
Porque se a gente é imaturo ainda na fé, a gente corre o risco de ser arrastado por qualquer vento de doutrina. Por qualquer pessoa que vem, começa a falar algo diferente, e a gente, não, vamos para lá. Ah, fulano está falando aqui que revela o CPF, vamos para cá. Aí vem outro que revela o número da Mega Sena, não, vamos para cá. E aí a gente fica caminhando de um lado para o outro e não se, não encontra, não se afirma naquilo, no fundamento que é Jesus, que é Cristo. Então, quando a gente é imaturo, a gente é levado para qualquer lugar, por vento. E a gente precisa ser alguém que fique no alicerce da palavra de Jesus. Alguém maduro, que olha assim e fala, acho que não, acho que isso aí não vem da parte de Deus. Acho que essa doutrina aí não vem da parte do Senhor. E a gente precisa ter essa capacidade para que nós não sejamos enganados por qualquer ou por qualquer coisa que apareça. Tem um pregador importante, que agora eu esqueci o nome, que ele fala que o falso mestre, ou seja, essas pessoas que vêm para enganar as outras pessoas, o falso mestre, ele é o castigo, ou seja, não é bem o castigo, mas é aquilo que o falso crente recebe. Então, muitas vezes a gente está só atrás de emoção, só atrás de experiência, de sentir um arrepio, de que algo que nos emocione. Então, a gente começa a ir atrás dessas coisas, e buscar, mas, na verdade, o que a gente precisa é da palavra do Senhor. A gente precisa de ser maduro na fé o suficiente para aprender do Senhor aquilo que, de fato, nós devemos aprender. E de nos alimentarmos da palavra do Senhor. E de termos a compreensão de que nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. E não pelo poder nenhum de algum homem, mas pela graça, pelo sangue de Jesus que nos salvou. E é essa consciência, é essa certeza, essa convicção da fé em Jesus, na sua palavra, que nos mantém firmes, que nos mantém seguindo adiante. E não simplesmente... É claro que a gente vai sentir a presença do Senhor, a gente vai sentir o Espírito Santo agir na nossa vida. Isso tudo é muito bom. Mas a gente não deve ser movido por experiência. A gente não deve ser movido simplesmente por aquilo que a gente sente, mas sim pelo que a gente crê, pela convicção que tem no nosso coração, que é Cristo. Porque se a gente se move só pelo que a gente sente, meu irmão, em algum momento a gente vai se dar mal, a gente vai. Porque o nosso coração, ele, por si só, ele é caído. Então, se a gente só seguir aquilo que a gente está sentindo, a gente não vai avançar. A gente precisa se mover por aquilo que Jesus nos deixou. Porque se o dia que você parar de sentir você vir para o culto e você não se arrepiar, quer dizer que Deus não estava aqui? Jesus não estava? Se Jesus foi pregado, ele estava. Se Jesus foi comunicado no nosso coração, agora eu não senti nada diferente. Não, meu irmão, mas Jesus estava lá. Então a gente não pode ser movido somente pelos nossos sentimentos, mas sim por aquilo que nós carregamos, pelo Espírito de Deus. Então Paulo conclui que essa maturidade nos leva à estatura de Cristo, para que a gente deixe de ser como criança, e ser arrastado, por todos os lados. Enfim, para concluir, meus irmãos, essa noite eu não quero exortar ninguém, falar que a gente está agindo assim ou não, mas sim trazer à luz aos nossos olhos a importância de a gente entender que a gente precisa andar em unidade com o corpo de Cristo. Um contribuindo com o outro, conectado com o outro. Mesmo com as nossas diferenças, mesmo com os nossos, muitas vezes, alguns problemas que a gente pode ter com o irmão,
mas que a gente precisa resolver essas coisas. Tem um exemplo que o pessoal na minha igreja usava quando falava sobre união e unidade, que eu acho legal, que união é quando você pega um saco de batata, tá todas as batatas ali juntas, né? Isso aí é união, elas estão ali unidas. E unidade é quando você pega essas batatas e faz um purê. Apesar de ter muitas ali, você não consegue mais falar qual que é qual. Se tinha uma maior, menor. Agora elas são todas umas, quando você olha assim, é tudo uma coisa só. Então assim deve ser também a igreja de Jesus. Nós devemos, quando olhar para a gente, ter que ver o quê? Ter que ver o Klaus, o pastor Oziel, o pastor Romulo. Não. Tem que ver o corpo de Cristo. Que é esse corpo que vai fazer a diferença na sociedade. É essa igreja que vai fazer a diferença. Amém? Amém. Então, para finalizar, se quiser abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 21. Paulo ele encerra o capítulo 3 falando algo muito interessante. 1 Coríntios 3, versículo 21 a 23. Ele fala assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, né, que era Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Amém? Então Paulo está falando assim, olha, não se gloriem nos homens, porque tudo já é de vocês. Todas as coisas. Seja o mundo, seja a vida, a morte, aquilo que a gente vive hoje, aquilo que a gente vai viver amanhã, isso tudo já é de vocês. E vocês são de Cristo. Então é isso que importa, que nós sejamos de Cristo, assim como Cristo é de Deus. Amém? Amém. Posso orar, pastor? Amém? Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé para a gente orar, depois a gente vai ceiar. E a ceia, na verdade, é a maior expressão dessa comunhão do corpo de Cristo. Que, na verdade, é aquilo que a gente faz simbolizando o corpo. Não é assim? O suco simbolizando o sangue, o pão simbolizando a carne. Ou seja, nós estamos ali no corpo de Cristo. E quando Paulo fala sobre a ceia, ele fala sobre esse simbolismo para nos lembrar. E ele ainda fala, olha, se alguém tem algum problema com o seu irmão, algo vai, resolve, porque é assim que devemos ser. E aí quando ele instrui que o homem devia julgar a si mesmo, ou seja, ele devia avaliar a ele mesmo. Porque tinha muitos irmãos que, o pastor falou isso no culto passado, mas tinham pessoas que, geralmente os mais ricos, que moravam no centro da cidade, eles chegavam antes na igreja. E a ceia, naquela época, não era só o pão e o suco, mas era mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, o junta panela. Era um jantar mesmo. Então tinha gente que chegava antes e já saía comendo. E aí os mais pobres, que moravam mais longe, chegavam depois e não tinha mais nada. E aí Paulo fala assim, olha, vocês não entenderam nada. Porque vocês estão agindo estão querendo se favorecer. À medida de que o irmão de vocês, que é mais fraco, vocês estão querendo tirar proveito disso. Então isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é que todos façam isso juntos. Por isso que a gente sempre fala, olha, pega o seu pão, pega o seu cálice e espere, vamos tomar juntos. Porque senão sai cada um tomando e de fato não é o simbolismo da ceia que nós façamos isso juntos, amém? Então quando a gente orar, se você tem algo no seu coração que de algo
de uma forma ou outra, ainda traz algum sentimento para você de divisão, se tem algum irmão aqui que te magoou, e você ainda não conseguiu perdoar, ou alguém de longe que não está aqui, enfim, se ainda há algo em você que você não consiga olhar para o irmão e falar assim, não, eu não quero ser um com ele. Perdoe, peça perdão. Se há essa pessoa aqui hoje, se você tem a oportunidade de fazer isso, faça agora, nesse momento, quando a gente for orar. Se não, faça depois, amanhã, outro dia, mas perdoe no seu coração. Porque só assim a gente vai conseguir avançar como um verdadeiro corpo de Cristo. Nós sejamos ligados, conectados um no outro. E não dá para ser conectado tendo mágoa com o irmão. E a gente vai acabar, uma hora ou outra, se chateando com alguém, se ofendendo com alguém. Mas acima de tudo a gente deve lembrar que a gente está caminhando para algo maior. A gente precisa chegar à plenitude de Cristo. Então, a gente possa fazer isso na prática. Se de alguma maneira alguém te magoou, ou você magoou alguém, procure essa pessoa e perdoe, libere perdão, peça perdão, enfim, para que a gente possa juntos chegarmos à plenitude de Cristo, a plenitude do varão perfeito. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, essa noite pela vida dos teus filhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E nessa noite de ceia, Senhor, principalmente obrigado pelo seu corpo, pelo seu sangue que o Senhor derramou por nós naquela cruz, Senhor. Porque é isso, Pai, que nos traz a salvação, e é isso, Senhor, que nos traz a vida eterna. É isso, Senhor, que nos tira do lamaçal de pecado que nós vivíamos, Senhor, e nos traz a teu reino, Pai. É somente o teu sangue, Senhor, o teu sacrifício naquela cruz, que nessa noite nós lembraremos, Senhor. Por isso, Deus, nos ensina a sermos parecidos contigo, Pai. Nós queremos atingir, Senhor, a perfeição de quem o Senhor é, a sua altura, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a andar de fato em unidade como igreja, como verdadeiro corpo de Cristo nessa terra, Pai. Se nesse momento, Senhor, há algo em nosso coração, Senhor, que afete isso, Pai. Que afete isso, que nós possamos perdoar, Senhor, e liberar perdão uns aos outros, ó Pai. Que nós não sejamos mais imaturos, Senhor, como crianças. Nós queremos, Senhor, evoluir, queremos de fato consumir esse alimento sólido, espiritual, algo que nos traga sustância, Senhor, nos faz ficar cada vez mais fortes. É isso que nós queremos. Nós não queremos ser mais como crianças que vão de um lado para o outro, como qualquer vento que sopra, mas alguém que é decidido, Pai, alguém que tem suas convicções na Tua palavra, Senhor, que caminha em direção a isso, a plena convicção de que o Senhor morreu naquela cruz por nós. É isso que nos move, Senhor, e não simplesmente experiências, mas é essa convicção, Senhor. Então, que o Senhor, Espírito Santo, entre no nosso coração essa noite e traga essa convicção a nós. Nos traz à memória, Senhor, aquele verdadeiro amor, Senhor, que nós sentimos no começo, Senhor, e que nós possamos continuar sentindo isso, principalmente uns aos outros, Senhor. Que nós possamos de fato amar o nosso irmão como a gente ama nós mesmos, Senhor. Mesmo no meio das nossas diferenças, dos nossos problemas, das nossas mágoas. Que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor amou a igreja, Senhor, no nome de Jesus. E que juntos, Senhor, nós possamos caminhar, avançar, que o Teu corpo possa crescer de forma saudável nesse tempo, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus.